A trama começa anos após uma sonda da NASA cair no México, espalhando amostras de vida alienígena que carregava a bordo. Os organismos se desenvolveram rapidamente, dominando metade do país e criando a chamada Zona Infectada. Em um comboio militar próximo à área, um dos soldados avisa a base que eles acabaram de resgatar dois civis, um homem e uma mulher. De repente, o veículo é atacado e o caos se instala. Enquanto o homem desespera-se para socorrer a mulher, os soldados tentam derrubar uma criatura alienígena gigantesca. Finalmente, ouvimos o comandante autorizar um ataque aéreo, que é eficaz contra o alienígena, porém extremamente perigoso para os humanos presentes. Conhecemos então o fotógrafo Andrew, um americano no México a trabalho. Em meio aos escombros de um hotel, ele arrisca algumas frases em espanhol e descobre para qual hospital os sobreviventes foram levados. No pronto-socorro, ele diz que está procurando por uma mulher chamada Sam, mas após todo o ocorrido, para encontrá-la, ele apenas pergunta se ela está bem e vai embora. Ao telefonar para um colega, começa a reclamar da situação e descobrimos que Sam é filha de seu chefe, o proprietário do jornal. Andrew veio para os arredores da zona infectada na esperança de capturar uma foto histórica. Ele esperou 3 anos por essa oportunidade e agora terá que abandonar o projeto para acompanhar a moça. O colega diz que ele só precisa levar a herdeira até o litoral e então estará livre para voltar e continuar o trabalho. Andrew desliga o telefone após repetir que a resposta é não, mas logo vemos o táxi com Sam diante do cenário de destruição. Ela começa a conversar com o motorista e pergunta se ele se sente seguro. O homem responde que essas coisas só acontecem de vez em quando e que todos apenas seguem com a vida. Na estação de trem, ela liga para o pai e sugere que ele pare de assistir às notícias, dizendo que a mídia tende a mostrar tudo de forma muito pior do que realmente é. Quando ele pergunta se ela telefonou para o noivo, ela fecha a cara e o assunto muda quando seu pai pede para falar com Andrew. E desta vez a mensagem é bem diferente do que ele havia combinado com o colega. Seu chefe quer que ele leve a moça até os Estados Unidos, e Andrew não tem coragem de recusar. No trem, Sam pergunta se ele já fotografou um alienígena, e ele responde que, por enquanto, só capturou as carcaças. Sem disfarçar o mau humor, comenta que esta era a sua chance de tirar uma foto de primeira página. No meio da noite, os alto-falantes anunciam que houve um problema com os trilhos à frente e o trem será forçado a dar meia volta, retornando ao ponto de partida. Apesar das preocupações da garota, Andrew decide desembarcar ali mesmo, afirmando que a zona infectada está a quilômetros de distância. Quando o trem parte, ela fica nervosa ao perceber que estão no meio do nada. Os dois batem à porta da casa mais próxima e pedem ajuda a uma moradora chamada Rosita. Ela mostra no mapa onde estão e explica que ainda faltam 100 quilômetros para chegar ao litoral. Devido às criaturas, ninguém mais viaja à noite por ali, então a possibilidade de conseguir uma carona também é descartada. Além disso, Rosita explica que a marinha vai fechar a costa dali a 2 dias. Isso significa que, se Sam não chegar lá antes, ficará presa no México por pelo menos 6 meses. Como nada pode ser feito no momento, os dois aceitam o convite de Rosita e passam a noite ali, jantando com a família e brincando com as crianças. O desenho animado na TV mostra como a situação foi normalizada, com a figura de um simpático alienígena e personagens ensinando a colocar a máscara de gás para intervenções aéreas. Mais tarde, o noticiário informa que o novo presidente americano acaba de reforçar a defesa ao longo da muralha recém-construída para manter as criaturas ao sul da fronteira. De manhã, a dupla segue viagem, pegando carona até a estação de ônibus. A tensão entre os dois diminui à medida que Andrew demonstra um interesse genuíno pela vida das pessoas, e não apenas correndo atrás de desgraças para fotografar. Durante a viagem, as placas da estrada indicam que a zona infectada está cada vez mais próxima. Ao chegarem à área portuária, Sam fica preocupada com o aparato militar. Temendo, Andrew mostra que ainda há embarcações saindo e explica que a patrulha é normal, pois a zona infectada fica logo após a cerca. Uma saga bilíngue é necessária até que descubram onde comprar passagens. Chocados com o preço exorbitante, eles tentam negociar e Sam até mostra seu passaporte. O atendente elogia sua foto, mas mantém o mesmo preço, deixando claro que não há tratamento especial para americanos. Saindo dali menos ricos do que entraram, a dupla escolhe um hotel econômico para passar a noite. Andrew espera no
quarto de Sam quando seu próprio está sendo arrumado e aproveita para checar as notícias. A repórter explica que este é o início da migração periódica das criaturas. O evento já é conhecido, mas está piorando a cada ano, pois o número de alienígenas só aumenta. Segundo o noticiário, o conflito ainda está distante daquela área, então Andrew convence a moça a dar uma volta na cidade e aproveitar a última noite da viagem com bastante milho e tequila. Apesar da descontração, as ruas alegres não ficam. Vários memoriais foram erigidos em homenagem às vítimas, muitas das quais eram apenas crianças. Sobre uma pilha de ossos amontoados, uma placa informa que aqueles nunca foram identificados. Cada vez fica mais evidente que a população local tem mais medo dos ataques aéreos do que dos alienígenas. E um grafite na rua questiona: quem é o verdadeiro monstro nessa história? Na volta, Andrew tenta a sorte com Sam, inventando todo tipo de desculpa para ser convidado a entrar, mas não tem sucesso. Após agradecer pelo passeio, ela fecha a porta e liga para o noivo, mas decide não deixar recado. Às 6 da manhã, começa o aviso geral de que o último barco está prestes a sair e o porto será fechado por tempo indeterminado. Logo após a partida, Andrew ainda está dormindo quando Sam bate na porta do quarto. Ela o convida para tomar um café antes da viagem, mas seu humor muda ao ver que ele passou a noite na companhia de outra pessoa. Percebendo que ela ficou irritada, Andrew corre atrás dela e pergunta se está realmente decidida a voltar para casa. Ela responde que sim, pedindo que ele busque as passagens, mas quando ele retorna ao quarto, a garota não está mais lá. Ele fica furioso ao descobrir que ela roubou suas coisas, incluindo as passagens e os 2 passaportes. Novamente conversando com o atendente, eles explicam que foram furtados, mas não conseguem obter nenhuma compaixão. Além disso, o barco já partiu, e a única opção restante é cruzar a zona infectada, o que envolve altos custos com segurança e pesados subornos, dobrando a quantia que já era absurda. Andrew oferece seu relógio e a câmera, mas o valor total não chega nem perto, por mais que Sam garanta que seu pai é muito rico. A promessa de pagar ao chegar do outro lado não vale de nada. Porém, quando ela tira o anel de noivado e mostra que são diamantes, a conversa muda de rumo, e Andrew se apressa em incluir uma passagem para si na oferta. Logo depois, um carro os leva até o posto de inspeção obrigatória nos limites da zona infectada. A ausência de passaportes parece ser um problema sério, até que um funcionário específico é chamado. Aqui a parte do suborno entra em ação e as passagens dos 2 são liberadas. Já dentro da zona infectada, um mediador negocia a viagem com um homem chamado Juan. Ele concorda em levá-los até a terra americana, mas avisa que não pode ajudá-los a cruzá-la. Quando chegam, o mediador nem repassa a informação para os viajantes e quase os empurra para dentro do barco, visivelmente ansioso para se livrar deles. Andrew fica um pouco desconfiado desse comportamento e também estranha a ausência de outros passageiros. Sem muitas opções, eles entram no barco com Juan e seu assistente Carlos. O primeiro trecho leva várias horas e então Juan faz uma parada para abastecer. De dentro da floresta começam a vir sons guturais que deixam todos em estado de alerta. Sam parece um pouco curiosa, mas Andrew insiste para que ela suba no barco logo e eles continuam a viagem. Um pouco depois, há uma explosão no motor e a embarcação para de repente. Carlos e Juan começam a consertá-lo imediatamente, pois já está escurecendo. O barco ainda está parado quando a noite cai e os sons começam de novo, um pouco mais fracos. Dessa vez, ao sobressalto, Carlos diz a Juan que viu algo. Todos apontam suas lanternas na direção. Algo se movendo na superfície do rio e se aproxima a uma velocidade preocupante. Muito assustada, Sam não se conforma que Andrew esteja tirando fotos em um momento como esse, mas ele justifica sua atitude dizendo que não há muito o que fazer. Então a coisa chega bem perto, revelando que a parte visível é, na verdade, uma asa de avião. Alguns clarões avermelhados aparecem na aeronave em sincronia com o barulho. Todos observam a cena quase sem respirar, até que 2 tentáculos gigantescos subitamente envolvem o avião no rio. Logo em seguida, Carlos se apressa para afastar o barco o mais rápido possível. Na manhã seguinte, um grupo de homens aguarda na margem do rio. Quando o barco chega, Andrew pergunta o que está acontecendo, e Joan diz que aqueles são seus amigos, com quem os 2 farão o restante do percurso a pé. A mudança não é nada bem-vinda, principalmente por conta do arsenal que os novos guias carregam. Sam traduz do espanhol tudo que Andrew não entende, transmitindo as ordens de apressar o passo enquanto ainda é dia.
Apesar disso, o próprio líder do grupo faz sinal para que parem de andar, pedindo silêncio. De repente, um som vindo da mata é ouvido, e todos tentam identificar a origem até que alguém avisa que foi um alarme falso, pois é apenas uma vaca perdida. Mas um dia se passa e no fim da tarde, os dois já estão totalmente entrosados com os novos guias. Eles acendem uma fogueira e acampam no meio da floresta para passar a noite. Andrew pergunta a que horas eles pretendem continuar a caminhada no dia seguinte e eles explicam que vão esperar por uma família. Conversando sobre a muralha, os mexicanos riem dos esforços do presidente americano, dizendo que é impossível conter a natureza dessa forma. Vivendo naquela região há anos, o grupo já se acostumou com os alienígenas. Eles aprenderam os hábitos das criaturas e sabem como evitar o perigo. Elas se tornam apenas imprevisíveis e mais agressivas durante os ataques do exército americano. Andrew fica chocado ao saber que armas químicas estão sendo despejadas naquela área. Um dos mexicanos, que se chama Miguel, começa a conversar. Diz que o alvo dos ataques químicos são as árvores da floresta, que estão todas infectadas. Como Andrew não parece entender, Miguel pega uma lanterna e leva os dois até uma árvore. Ele mostra que há vários organismos enrolados ao longo do tronco, emitindo aquela mesma luz avermelhada e até parecendo interagir com os humanos. Miguel explica que eles se desprendem das árvores quando crescem e então vão para a água para se reproduzir. Agora, Sam e Andrew entendem qual é a infecção que as autoridades querem combater a todo custo. Mais tarde, um dos guias vigia o acampamento enquanto todos dormem ao redor da fogueira. No meio da noite, alguém começa a gritar avisos pelo rádio, acordando a todos. Alguns dos mexicanos mencionam a família que ainda não chegou, mas não há tempo para esperar por eles. Andrew também não consegue encontrar sua câmera. O grupo se divide em vários carros e segue viagem em estado de alerta, parando a cada suspeita. Vendo que todos estão colocando suas máscaras, Andrew implora que emprestem ao menos uma para Sam, mas eles estão apavorados. Miguel ordena que todos fiquem em silêncio e vê que as pessoas que tinham saído do carro da frente estão correndo de volta, como se tivessem visto algo aterrador. Assim que entram, os tentáculos de um alienígena erguem o carro no ar como se fosse um brinquedo. Todos ficam em choque com a cena, e então o carro é solto das alturas, quase em cima deles. Para o desespero de Andrew e Sam, todos os outros começam a sair do veículo atirando na criatura, sem coragem de fugir. Os dois apenas se encolhem no banco de trás e torcem para que o monstro os ignore. Ironicamente, essa teria sido uma oportunidade de ouro para Andrew se ele estivesse com a câmera, pois o alienígena passa bem ao lado dele antes de engolir o carro de trás. Milagrosamente, o carro do meio escapa do confronto, abrigando Sam e Andrew até o amanhecer. Investigando os arredores, Andrew vê um dos carros no topo de uma árvore e encontra seus guias sem vida. Prendendo a respiração, ele recupera sua câmera e pega uma máscara de gás do falecido. Ansiosa com a demora, Sam vai atrás dele. Os dois encontram o carro daquela família que estava para chegar. Ambos ficam devastados com o horror da cena, e Andrew cobre uma das crianças com seu cobertor. A travessia continua, agora sem nenhuma companhia ou transporte. Eles caminham o dia inteiro até se depararem com uma das famosas pirâmides astecas e decidem subir ao topo. A visão da muralha americana é assombrosa e Sam começa a chorar, pensando que a vida é completamente diferente do outro lado. Protegidos das criaturas no alto da pirâmide, eles decidem dormir ali mesmo e retomam a caminhada quando o sol nasce. Quando finalmente chegam à fronteira, não há ninguém para verificar se podem passar. Andrew acha isso muito estranho e sua impressão só piora à medida que percorrem as ruas vazias. Quarteirões inteiros foram destruídos pelo que parece ter sido um ataque aéreo. Vendo os caças cruzando o céu do Texas, os dois decidem colocar as máscaras, por via das dúvidas. Então Andrew mostra a Sam uma carcaça colossal desabada sobre uma casa, confirmando a suspeita de que os alienígenas finalmente conseguiram passar pela. Sam tem receio de se aproximar, mas Andrew assegura que não há perigo. Enquanto ele entra na casa para fotografar o gigante derrotado, ela procura por sobreviventes sem muita esperança. Então os dois começam a ouvir um som estranho, mas que não parece ser de um extraterrestre. É o som de rodas mal lubrificadas rangendo com o movimento. Saindo para investigar, eles se deparam com uma mulher falando sozinha enquanto desce a rua, empurrando um carrinho cheio de objetos.
Sam chega mais perto e vê que a mulher está com o rosto muito sujo e parece confusa, incapaz de se comunicar. Ela responde às perguntas de Sam com um grunhido semelhante ao de um pato e, em seguida, continua empurrando seus pertences para longe. Por toda a cidade, há placas sinalizando a evacuação de emergência que ocorreu em algum momento dos últimos dias. Obedecendo às setas, os dois chegam a uma estrada onde avistam um posto de gasolina totalmente iluminado, mas que parece uma miragem. Ligando para a polícia, Andrew é informado de que a patrulha mais próxima será enviada para buscá-los, e agora é só esperar, mas eles se sentem mais relaxados. Os dois conversam sobre os planos para o dia seguinte, e Sam não menciona mais o reencontro com seu noivo, mantendo a esperança sob controle. Andrew diz que vai fazer uma ligação, dando a ela privacidade para fazer o mesmo no orelhão. Ele se emociona ao ouvir a voz de seu filho. Seu relacionamento com a mãe foi muito breve, e o menino nem sabe que Andrew é seu pai. A conversa de Sam é bem mais fria e ela se desculpa pelo tom cansado, repetindo várias vezes que está bem. No entanto, ela ainda está muito indecisa e se despede do noivo dizendo que o ama. Uma tempestade começa a se formar enquanto os dois descansam, e ninguém vê quando um relâmpago ilumina o imenso alienígena. A campainha avisa que a porta se abriu e Sam sorri, pensando ser quem entrou. Sua expressão se transforma completamente ao ver os finos tentáculos se desenrolando para dentro, como se estivessem tateando o ar à procura de uma presa. Andrew acorda com os grunhidos da criatura e mal pode acreditar no tamanho daquela coisa escondida de uma prateleira. Sam observa o comportamento dos tentáculos e percebe que dois deles estão grudados num televisor. Ela desconecta o fio da tomada, desligando a tela abruptamente, e os tentáculos se retraem em resposta. Do lado de fora, Andrew observa boquiaberto a chegada de um segundo alienígena igualmente enorme. Frente a frente, os dois começam a emitir sons, como se estivessem conversando. Então, os tentáculos se tocam até ficarem completamente entrelaçados. Deixando o medo de lado, Sam também sai para assistir ao incrível espetáculo. Depois que a dupla de monstros se separa e cada um vai para um lado, ela diz que não quer mais voltar para casa enquanto beija Andrew. Os veículos militares chegam ao posto, avisando que aquela é uma área restrita. Os soldados separam o casal sem nenhuma delicadeza. Nesse momento, um deles informa a base sobre o resgate de dois civis, um homem e uma mulher. Então, voltamos ao início, onde vemos esse mesmo comboio sendo atacado pelo grande alienígena na estrada.